meus alunos, começando aqui o módulo 1 da disciplina de Contabilidade Comercial. Eu sou a professora Nilmando Nascimento Silva Leda, especialista em Contabilidade e Controladoria Pública e Docência Superior, e nós estaremos aqui ministrando a disciplina de Contabilidade Comercial do curso técnico em Contabilidade da modalidade EAD. Então vamos começar com o nosso assunto aqui. Iniciando, para nós falarmos de contabilidade comercial, nós temos que entender primeiramente de que se trata a contabilidade comercial. A contabilidade comercial vão ser tratados justamente as empresas comerciais que possam desenvolver nas suas atividades e é preciso que elas estejam legalmente constituídas. Ok? Então, essa legalização, ela sempre vai ser feita por meio de registros e esses registros devem ser feitos nos seus atos constitutivos e nos órgãos, que são justamente órgãos como a Junta Comercial do Estado, a Secretaria da Receita Federal, Prefeitura Municipal, Secretaria da Fazenda, Previdência Social. Lembrando que vai depender de qual atividade, claro, que for feito o registro da empresa, se a empresa vai ser uma empresa para mercadorias, uma empresa que vai trabalhar com produtos ou com serviço, dependendo do tipo da atividade da empresa, tá? Os órgãos também vão depender muito disso. Por exemplo, se for uma empresa prestadora de serviço, tem a Prefeitura Municipal que tem que ter o registro. Se for uma empresa que vai trabalhar com mercadorias, você tem que ir na junta comercial. Existem também, além de órgãos, também existem alguns alvarás, como o Corpo de Bombeiros e outras instituições. No caso, por exemplo, de atos trabalhistas, você precisa também ir na delegacia do trabalho e outros órgãos vão depender realmente de como vai ser constituído essa empresa. As empresas, elas são controladas através de livros, os livros utilizados na contabilidade. Então, assim, a legislação, ela obriga que todas as empresas, elas tenham livros atualizados, tá, da contabilidade. Então, segundo o artigo 1179 do Código Civil Brasileiro, que é justamente a Lei 10.406/2002, todas as empresas, sejam elas caracterizadas como empresário, que é empresa individual, ou como sociedade empresária, elas estão obrigadas a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva. Então, assim, o próprio Código Civil, ele já obriga aos empresários, tá, sendo ou empresa individual ou sociedade empresária, a ter esses livros, tá, mecanizado ou não. A escrituração deve ocorrer de qualquer forma. Ok, então vamos entender melhor o que é essa constituição dessas empresas na contabilidade comercial, tá? Iniciando a parte teórica mesmo, que é justamente a fundamentação da disciplina, como é a classificação desses livros que nós estamos falando que são livros essenciais para contabilidade. Primeiro, nós vamos fazer classificação dos livros de acordo com a utilidade, de acordo com a natureza, a finalidade, tá certo? Nós vamos trabalhar também, logo depois da classificação desses livros, o plano de contas da empresa. Vamos falar sobre conceito, composição do plano, manual de contas, elenco de contas. E logo depois nós vamos ver alguns atos e fatos das empresas, tanto individual quanto as empresas com sociedade. Vamos trabalhar um pouquinho a contabilização, aquela historinha de débito e crédito que nós fazemos em sala de aula também. Então, vamos lá.
Qual é a classificação dos livros da escrituração? Lembrando que a escrituração é uma técnica contábil, é a primeira técnica da contabilidade, que inicia-se o controle de todos os atos e fatos contábeis da empresa. Então, quanto à utilidade, qual é a classificação quanto à utilidade? Nós classificamos em principais e auxiliares. Quem são esses livros principais? São considerados o livro diário e o livro razão. O que é o livro diário? O livro diário é justamente onde nós controlamos o início da contabilidade, que é justamente lá os métodos das partidas dobradas, quando a gente faz o débito e o crédito dos elementos contábeis. Tá? E o que é o livro razão? O livro razão é quando nós apuramos o saldo das contas, dos elementos que nós registramos no livro diário. Okay? Além desses dois livros, o Diário e o Razão, é essencial que nós temos também livros auxiliares, como o livro Caixa, livro Contas Correntes, livro Registro de Duplicatas, além de outros livros, tá? O livro Caixa, nós entendemos que é aquele livro justamente de entrada e saída das variações que ocorrem no caixa. O livro Contas Correntes é justamente onde verifica também a apuração do saldo das contas. Registro de duplicatas é onde nós colocamos as entradas e as saídas, o pagamento e o recebimento das duplicatas, e além de outros livros fiscais que vão ajudar também no controle, tá, dos fatos contábeis. Na segunda classificação, nós podemos classificar também quanto à natureza. Quanto à natureza, eles podem ser classificados como cronológicos e sistemáticos. O que são livros cronológicos? É justamente por conta lá dos princípios contábeis, que dizem justamente que os fatos eles devem ser registrados tempestivamente, quer dizer, devem ser registrados no tempo correto. Então, os livros, esses livros que nós comentamos anteriormente, o Diário e o Razão e todos os outros auxiliares, eles devem ser escriturados de forma cronológica, ou seja, dia, mês e ano que estão ocorrendo, tá certo? Já os livros sistemáticos, eles são os livros mais específicos, tá? Então, eles vão ser registrados de acordo com a especificação dele. E aí, justamente, são os livros caixa, os livros conta corrente, registro de duplicatas. Por quê? Porque eles trabalham contas específicas. No caso do caixa que nós falamos agorinha, nós trabalhamos o quê? Entrada e saída que ocorre de dinheiro na empresa. Então, se eu vou controlar a entrada e a saída de dinheiro na empresa, então eu preciso de um elemento que eu possa estar apurando essas entradas e essas saídas. E é justamente o livro caixa. Então, ele é um livro específico, sistemático, de acordo com a classificação. Terceira classificação, quanto à finalidade, são livros obrigatórios e facultativos. Como nós acabamos de falar, o livro diário é o primeiro livro que inicia o processo de escrituração contábil. Então, com certeza, ele é um livro obrigatório. A legislação obriga a contabilidade a fazer a escrituração de todos os fatos que ocorrem dentro da empresa. Então, o livro diário e o livro razão são considerados obrigatórios dentro da empresa. E os facultativos quais são? São aqueles que são também muito importantes no processo de escrituração, tá? Mas a lei não obriga que realmente você os faça, mas que é sempre importante tê-los dentro da empresa por conta de controle. E são esses mesmos livros auxiliares, caixa, conta corrente, registro de duplicatas e outros, ok? Falando agora, entrando um pouquinho para comentarmos o que é o plano de contas. O plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor de contabilidade, objetivando a uniformização dos registros contábeis, tá? Então, o plano de contas ele constitui uma ferramenta indispensável ao desenvolvimento do processo contábil, sendo a empresa deve elaborar, tendo em vista suas peculiaridades, observando os princípios da contabilidade,
as disciplinas contidas nas legislações específicas e nas normas brasileiras de contabilidade. Então, assim, o plano de contas é um documento que vai instalar todas as movimentações que ocorrem dentro da empresa. Que movimentações nós vamos verificar através de onde? Através das contas, dos elementos. Aí nós lembramos lá, se você lembrar de contabilidade geral um pouquinho, você lembra que é falado que a contabilidade ela só existe se ela tiver um aspecto qualitativo e quantitativo. Então, o plano de contas ele vem justamente mostrando o elemento da contabilidade que está sendo usado, certo? O elemento é o aspecto qualitativo e o valor do elemento é o aspecto quantitativo. Então, é necessário que a empresa tenha um elenco desses elementos, tá? Que estão sendo trabalhados dentro da empresa para poder estar controlando as variações desses elementos, entradas e saídas de valores. Tá? Então, o plano de contas ele é muito de acordo com o porte, com o ramo da atividade que a empresa está trabalhando, bem como a quantidade de informações exigidas pelos usuários. O plano de conta também ele poderá conter um número maior ou menor de informações. Então, assim, claro que um plano de contas de uma empresa, de uma pequena empresa, ele é um plano de contas bem resumido. Já se você pegar um plano de contas de uma empresa maior, como uma sociedade anônima, você vai verificar que a quantidade de elementos contábeis que é trabalhado é bem mais significativo do que um plano de contas de uma empresa pequena. Tá? Então, o tamanho do plano de contas vai depender realmente da atividade, da quantidade de informações que a empresa estará colocando nesse documento. Continuando, e como é composto esse plano de contas? Ele é composto pelo manual de contas e pelo elenco de contas. E o que é considerado um manual de contas? Ele tem por finalidade apresentar informações detalhadas de cada conta, servindo de guia para o contabilista possa registrar uniformemente todos os eventos responsáveis pela gestão do patrimônio da empresa. Então, assim, o plano de contas ele vem como? Ele vem com um código numérico, ele vem com a intitulação, que é o nome da conta, ele vem dizendo qual é a função, para que serve aquela conta, o funcionamento, que é a circunstância, se ele será debitado ou creditado, a natureza, se ele é devedor ou credor, e os critérios de avaliação da conta. Eu acredito que vocês devem lembrar de todas essas informações por conta da disciplina de contabilidade geral, que vocês entenderam lá como é que funciona o elemento, quando é que ele deve ser debitado, quando é que ele deve ser creditado, se ele é devedor, se ele é credor, quer dizer, todas essas informações agora você vai utilizar também na disciplina de contabilidade comercial. Tá? E o que é o elenco de contas? Ele consiste na relação das contas que serão utilizadas para o registro dos fatos administrativos responsáveis pela gestão do patrimônio na empresa, bem como dos atos administrativos considerados relevantes. Então, aí você lembra, quando nós falamos de atos administrativos considerados relevantes, que a contabilidade ela registra todos os fatos contábeis, mas também a contabilidade ela pode registrar alguns atos administrativos, tá, que sejam considerados relevantes dentro da empresa. Então, por exemplo, um fechamento de um contrato, um pedido de um valor de empréstimo ao banco em alguma taxa relevante que você acredite que essas informações sejam relevantes estar sendo registrado. Então, a contabilidade ela é obrigada a registrar os fatos contábeis, todos que ocorrem dentro da empresa, mas também pode registrar atos administrativos que são considerados importantes. Tá? Continuamos aqui sobre o modelo de elenco de contas. Tá? Eu coloquei um exemplo aí para vocês analisarem como é um plano de contas. Para falar a verdade, esse modelo aí, esse exemplo, ele é um elenco de contas. Por que ele é um elenco de contas? Porque só está a descrição dos grupos,
dos subgrupos e dos elementos contábeis, que são as contas que vocês já ouviram falar, tá? E junto com essa descrição está os códigos e os subcódigos que tem em cada um das contas dos elementos contábeis, tá? E aí vocês lembram que a contabilidade ela é expressa pelo balanço patrimonial e pela demonstração do resultado do exercício, tá? O balanço patrimonial ele é dividido em lado do ativo, que é o lado esquerdo, sendo que o lado do ativo tem os subgrupos do ativo circulante e do ativo não circulante, tá? E do lado direito nós dividimos em passivo, com os subgrupos do passivo circulante e não circulante, e o grupo do PL. Então, todos esses subgrupos do balanço patrimonial, ele estará contido também no elenco de contas, tá certo? A DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, também estará no plano de contas da empresa, certo? Então, o plano de contas, como nós verificamos anteriormente no slide anterior, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter intitulação, código numérico, função, funcionamento. Verifique que nesse exemplo nós não temos essa quantidade de informações. Então, não é, no caso, não é considerado um manual de contas. Ele é considerado apenas um elenco de contas. Por quê? Porque só tem a conta e o elemento, que é o ativo ou o passivo, e o código e também o valor. Nesse exemplo não está expresso, mas na maioria dos elencos de contas também está expresso o valor quantitativo do elemento contábil. Ok, entendendo um pouquinho o que é plano de contas, tá? Qualquer dúvida que você tiver referente a qual conta você vai utilizar na escrituração, na dúvida você, em vez de escriturar e acabar ocorrendo um erro, é melhor você ir no plano de contas ou no elenco de contas da sua empresa e verificar qual é a classificação dele para não fazer o registro da escrituração errado, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a operação de abertura. Quando a empresa se inicia, quando o administrador ele resolve fazer uma abertura de uma empresa, tá? Então, primeira coisa que deve ser decidida, qual tipo de empresa, se vai ser uma empresa individual ou se vai ser uma sociedade, tá? Se for uma empresa individual, o que é uma empresa individual? É aquela que é formada por uma única pessoa, que representa e responde ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela empresa. Então, o que acontece? Essa pessoa, tá, que está abrindo um CNPJ, que está abrindo uma pessoa jurídica, ela vai ser responsável por todas as obrigações assumidas dentro da empresa, tá? Já também podemos ter uma sociedade. Aí já o que é uma sociedade? É uma reunião de 2 ou mais pessoas que se submetem a um regulamento a fim de exercer uma atividade comum. E aí, as principais sociedades que eu coloquei que nós vamos fazer a contabilização, justamente quais são? As sociedades por cota de responsabilidade limitada, né, que vocês já acredito que já ouviram muito falar, o nome limitada, principalmente nos nomes, na razão social das empresas, tá? As sociedades anônimas, e pode ocorrer também sociedade em nome coletivo. O que é uma sociedade de cota de responsabilidade limitada? Nesse tipo de sociedade, a responsabilidade de cada sócio é restrita apenas ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, nessa sociedade, os sócios eles respondem pelo valor que eles colocaram dentro da empresa, tá? E já a sociedade anônima, ela também é uma sociedade, ela é constituída por capital, só que é dividido em ações. A responsabilidade dos sócios ou acionistas é limitada agora ao preço da emissão dessas ações subscritas ou adquiridas, tá?
Já a sociedade em nome coletivo, ela é formada por 2 ou mais pessoas físicas que respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, diferentemente das outras 2 sociedades, a sociedade em nome coletivo, ela tem uma responsabilidade ilimitada, muito parecida com a empresa individual, só que com diferença que agora não é uma única pessoa, são 2 ou mais pessoas. Então, vamos contabilizar um pouquinho aqui como é o início dessas empresas. Então, eu coloquei aí um exemplo de uma empresa individual. Empresa individual. Exemplo: Benedito da Silveira constitui uma empresa individual para explorar o ramo de comércio de motocicletas. O capital no valor de 100 mil foi realizado em dinheiro no ato da constituição. Então, vamos analisar bem aí esse fato contábil. Primeiro, é uma constituição de uma empresa individual, então uma única pessoa, como nós vimos no slide anterior, para explorar o ramo de comércio. Ele vai iniciar essa empresa com capital de 100 mil e ele constitui essa realização em dinheiro. Então, como é que vai ficar o lançamento na escrituração da empresa? Nós vamos debitar o caixa. Por que nós vamos debitar o caixa? Porque está tendo entrada de dinheiro. Então, aí vocês lembram daquele esquema da contabilidade, né? Que contas debitadas, elas têm o saldo aumentados e contas creditadas, elas podem ter o saldo diminuído, desde que sejam contas do ativo. Então, se é uma conta do ativo, o débito vai aumentar o saldo e o crédito vai diminuir o saldo. Então, perceba, a conta caixa é uma conta do ativo da empresa, que está tendo entrada de dinheiro. Então, eu estou aumentando o saldo da minha conta caixa. Então, eu vou estar debitando a conta caixa, tá? Já a conta capital, essa conta capital é aquela conta que vocês conhecem de capital social, ela estará sendo creditada. Por quê, professora? Porque a conta capital social, ela é uma conta que é constituída no patrimônio líquido da empresa. Então, o patrimônio líquido, ele é do lado credor da empresa, ele tem a natureza credora. Então, o que vai acontecer? Se eu quero aumentar o saldo dessa conta, tá, eu vou creditar. Se eu quero diminuir o saldo dessa conta, eu vou debitar, certo? Então, não pode esquecer esse esquema básico da contabilidade para o lançamento dos métodos das partidas dobradas. Faço o lançamento, debito caixa, credito capital no valor de 100 mil. Logo após, eu faço o histórico desse lançamento, que é justamente colocar as informações relevantes. Então, foi colocado aí, constituição de uma firma individual para explorar o comércio de motocicletas, conforme o registro na Junta Comercial do Estado, sobre o número do documento 1895, com o capital realizado em dinheiro. Então, todas as informações relevantes desse fato foram colocadas no histórico. Quer dizer que a constituição é da firma individual, que a exploração é um comércio de motocicletas, que houve registro na junta comercial, o número do documento e que o capital foi feito em dinheiro. Sociedade, vamos fazer um exemplo em vez de individual, se tem alguma mudança para o exemplo de sociedade. Então, como é que fica o fato contábil aí? Pedro e João constituíram uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada a fim de explorar o comércio de madeiras em geral, com a designação de Borelli, e Marioto Limitada, com o capital de 200 mil, sendo que o capital foi dividido em 200 cotas, no valor de R$1.000 cada, subscritas pelos sócios cotistas, em partes iguais, devidamente registrado na junta comercial, conforme o contrato arquivado, número 11.984, tá?
Os sócios realizaram integralmente suas cotas em dinheiro e os sócios abriram uma conta bancária para movimento no Banco Caixa e depositaram o montante do capital realizado. E aí tem as informações, a conta bancária recebeu o número 130, 49.182 e o recibo do depósito foi número 21 de 5/1. Tá? Então, como é que fica esse lançamento daquele fato contábil? Iniciando, ele diz o quê? Que o capital da sociedade está sendo subscrito no valor de 200 mil. Professor, o que é capital subscrito? Capital subscrito é a promessa que os sócios estão fazendo, tá? Dizendo que estão registrando, que estão subscrevendo esse valor ou no contrato social ou no estatuto da empresa, tá certo? Então, subscrever é prometer que vai colocar aquele valor que ele colocou no contrato social. Então, sabendo-se disso, como é que fica esse lançamento? Ele vai debitar o capital a realizar e vai creditar o capital subscrito. O capital subscrito, ele tem a mesma classificação do capital social, ele é uma conta do patrimônio líquido, então ele é uma conta credora. Se ele é uma conta credora, então ele vai aumentar o valor do capital social. Então, se ele vai aumentar o valor do capital, então eu vou creditar capital subscrito. E por que eu vou debitar capital a realizar? Capital a realizar, ele é uma conta que ele reduz o valor do capital social da empresa. Ele diminui o valor do capital social da empresa. Mas ele também é uma conta do PL. Então, como ele é uma conta do PL, tá? E ele está reduzindo um outro elemento, então, se eu creditar, eu estaria aumentando o valor. Mas eu estou querendo diminuir o valor. Então, eu tenho que debitar, tá bom? Logo depois, aí eu faço o histórico, que é justamente a subscrição do capital. E aí eu coloco as informações da sociedade, as informações da junta comercial, tá? Divido, mostro como foi a divisão, tá, desse capital. O Pedro Borelli colocou uma subscrição de 100 cotas, no valor de 100 mil, e o João Mariotto subscreveu 100 cotas em 100 mil também, tá certo? Então, feito esse lançamento, que foi o lançamento de promessa desse capital, tá? Eu vou realmente realizar esse capital, tá? Então, na realização, o lançamento vai ficar debita caixa. Por que debita caixa? Porque eu estou aumentando o valor do meu caixa. E credita a conta capital a realizar, que é uma conta que está em aberto pelo lançamento 1 anterior. Justamente por quê? Porque eu prometi que eu ia colocar os 200 mil. Agora eu estou realizando, eu estou realmente colocando 200 mil dentro da empresa. Tá? Então, eu vou creditar capital a realizar e debitar o caixa, que é justamente aonde eu estou colocando o dinheiro da empresa. Né? Logo depois, de acordo com o fato contábil, ele faz essa transferência desse dinheiro para a conta banco. Tá? Então, eu vou debitar a conta banco, conta movimento e vou creditar o caixa. Por quê? Porque eu estou tirando o dinheiro do meu caixa, então está diminuindo o saldo da conta caixa, que é 200 mil reais, e vou colocar esse dinheiro no banco. Então, está aumentando o valor do banco. E aí vocês lembram que banco conta movimento é uma conta do ativo. Então, eu vou aumentar o valor da conta banco. Então, eu tenho que debitar, ok? E aí, nisso, nós vamos encerrando. Eu coloquei aí para vocês as referências bibliográficas que nós estamos utilizando. Está no plano de curso também. O que vocês agora têm que fazer? Peguem os exercícios que estão na plataforma, tá? Tentem responder em casa. Qualquer dúvida, vocês tiram nas aulas presenciais, que é muito mais interessante também. Mas qualquer dúvida, tem os fóruns para a gente ir discutindo sobre as dúvidas, tá certo? Mas o necessário realmente é a prática de como fazer a escrituração contábil e também o estudo através dos materiais fornecidos.
ok? Muito obrigada.